Olá, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e nós vamos começar mais uma aula falando sobre as competências socioemocionais. Eu sou a Edna Borges, professora do Instituto Ayrton Senna, que vou estar com vocês em mais essa aula, onde nós vamos falar e retomar as principais questões sobre as competências socioemocionais e dar continuidade a esse aprendizado. Para a gente falar um pouco hoje, nós vamos então falar sobre essa nossa jornada do desenvolvimento socioemocional, que é a nossa missão permanente dentro do trabalho que a gente vem fazendo nas atividades do projeto de vida. E dentro desse cenário e desse contexto que temos vivido, ela passa a ser a nossa missão extraordinária. E nós temos um convite para fazermos essa missão e para realizarmos essa missão juntos, vamos juntos, né? Para começar a nossa aula, nós sempre trazemos uma frase que possa nos inspirar, que possa ajudar na reflexão do conteúdo da nossa aula de hoje. E a frase que nós trouxemos hoje, de presente para todo mundo, é uma frase muito especial, porque ela é de uma pessoa muito especial para todos nós. É do piloto brasileiro de automobilismo, Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele nos deixou uma frase que nos ajuda a refletir sobre os nossos sonhos. Ele acreditava que a educação era o melhor caminho para desenvolver o potencial das pessoas. E ele também acreditava que todos os brasileiros e brasileiras deveriam ter o mesmo acesso a essa educação de qualidade. E por isso nasceu o Instituto Ayrton Senna. E a frase do Ayrton Senna diz exatamente isso. Não importa qual seja o seu sonho, você tem que se dedicar inteiramente a ele. Então, a partir dessa frase do Ayrton Senna, nós vamos fazer as nossas reflexões na aula de hoje. Vamos começar então? Para começar a aula de hoje, nós vamos retomar a atividade que deixamos para casa na aula passada. Então, qual era a nossa atividade deixada na aula passada? Era que a gente registrasse como que as competências socioemocionais têm nos ajudado a superar. Lembra que a gente pensou num grande desafio que a gente tem vivenciado nos últimos momentos? Então, a gente pensou numa competência socioemocional que tem ajudado, enquanto a gente exercita, a gente superar esse grande desafio. E vocês fizeram como os registros? Vocês fizeram através de texto, através de desenho. E quando foi feito o texto ou o desenho, a gente pediu que vocês fizessem no diário de práticas e vivências. E tirassem uma foto para que a gente pudesse compartilhar esses desenhos, esses textos. Também podia ser um áudio, um vídeo curtinho. E onde é que a gente compartilhou? A gente compartilhou nas redes sociais, para quem se sentiu à vontade para compartilhar, claro, usando a hashtag competência SE na prática. E hoje a gente trouxe uma hashtag também que pode ser utilizada quando vocês forem fazer esses compartilhamentos, que é eu no CMSP. Então, essa também é uma hashtag que a gente pode usar quando a gente for fazer o compartilhar dos nossos registros. Eu fiz a minha atividade. E eu gostaria de compartilhar com vocês, para que dê uma ideia de como que tem sido essa prática da competência socioemocional que eu falei com vocês na aula passada. Vocês se lembram? Quando eu trouxe para vocês que a competência socioemocional, que eu percebo que eu tenho exercitado com mais frequência, que tem exigido mais de mim nos últimos tempos, é a tolerância à frustração. Por que eu falei da tolerância à frustração? Porque eu disse para vocês que eu tenho ficado já há alguns meses sem poder ver os meus pais. E isso tem me deixado um pouco irritada, um pouco com raiva, com aquele sentimento que não é muito bom. Então, quando é que eu comecei a perceber que eu estava exercitando essa competência socioemocional? Para exercitar a competência socioemocional, eu pego, quando eu fico meio irritada ou um pouco com raiva, pego o telefone, ligo para os meus pais e converso com eles. E converso com mais frequência, inclusive. Então, esse é o meu relato, que é simples, que vocês estão vendo aí na tela agora. Foi através de uma frase que eu escrevi como é que eu tenho exercitado essa competência socioemocional. Querem saber de uma novidade? Depois disso, o meu pai, ele não usava o WhatsApp. Agora ele começou a usar o WhatsApp e as nossas chamadas também são feitas pelo vídeo, o que tem nos ajudado bastante a superar esses meses aí de distância. E vocês? Eu acredito que o meu registro tenha ficado diferente do registro de vocês. Cada um fez o seu. Então, se você fez o seu registro e ainda não compartilhou, aqui vai uma boa notícia.
ainda dá tempo de compartilhar o seu registro. Então, você pode compartilhar pelo Instagram aqui do Centro de Mídia, que é @Centro de Mídia SP. E quando você colocar a foto, você vai marcar essa hashtag que a gente acabou de falar. Hashtag competência SE na prática e também a hashtag eu no CMSP. Ok? Então, se você fez e ainda não compartilhou, ainda dá tempo. Se você ainda não fez, dá tempo de fazer também. Gente, por que é tão importante quando a gente compartilha essas nossas práticas e como a gente tem exercitado essas competências socioemocionais? Porque o outro também aprende através daquilo que a gente tem vivendo, daquilo que a gente vem vivenciado, do que estamos vivendo. Então, as nossas práticas também são aprendizados para as outras pessoas. Por isso é tão importante que a gente possa compartilhar essas nossas práticas, ok? Então, já retomamos a atividade da aula passada, agora vamos para o tema principal da nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje, a gente vai precisar que vocês estejam com o material em mãos para poder acompanhar essa nossa aula. Por isso, a gente vai dar 30 segundos para que vocês busquem esse material. Eu sei que vocês têm exercitado bastante a competência socioemocional da organização, por isso esse material já está próximo aí de vocês, mas mesmo assim a gente vai dar 30 segundos. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar que vocês olhem para o caderno de respostas, que fica ao final do caderno do estudante, que faz parte do material de projeto de vida. Então, 30 segundos, corre lá, pega seu caderno e junta que a gente vai precisar bastante desse caderno agora nessa aula. Agora que você já pegou o seu caderno de respostas, seu material já está aí perto de você, a gente vai seguir com a nossa aula. Onde é que você vai olhar aí no seu caderno de respostas? Você vai seguir junto comigo nas competências que são priorizadas para desenvolvimento intencional que o seu professor de projeto de vida tem trabalhado durante o desenvolvimento das atividades de projeto de vida. Então, são essas competências socioemocionais priorizadas que a gente vai acompanhar agora ao longo dessa aula, tá bom? Para acompanhar, o que a gente vai pedir para você? Dá uma olhada para essas competências priorizadas que estão aí nesse caderno e foque em uma competência socioemocional para a atividade que a gente vai fazer logo a seguir. Pode ser também a competência socioemocional que você fez na atividade para casa, que a gente acabou de retomar. Então, se essa competência está bem clara na sua cabeça e já é foco do seu desenvolvimento, tudo bem, vamos acompanhar essa atividade com essa competência socioemocional. Se não, a gente escolhe uma dessas competências socioemocionais que estão priorizadas aí no caderno de respostas. Vamos seguir então com a nossa aula. Gente, para retomar, essas competências priorizadas que estão aí no caderno de respostas de vocês fazem parte desse conjunto de competências socioemocionais, desse modelo organizativo adotado pelo Instituto Ayrton Senna, que tem 17 competências socioemocionais. Essas 17 competências socioemocionais estão sendo desenvolvidas pelos anos escolares do fundamental, anos finais, e pelo ensino médio, por toda a rede de educação de São Paulo. Então, é muito importante que a gente saiba que também tem todas as outras turmas e todos os anos escolares desenvolvendo atividades com essas competências socioemocionais. O que a gente vai ver agora? A gente vai falar sobre as rubricas. Exatamente. Esse é o nosso tema central da nossa aula de hoje. Mas, Edna, o que são essas rubricas? Provavelmente o seu professor de projeto de vida já vem trabalhando com você sobre essas rubricas. Mas a gente vai ajudar a aumentar esse entendimento e vai relembrar alguns pontos principais. Ou seja, por que essa rubrica ela é importante ao longo desse meu processo de desenvolvimento socioemocional?
E o que são exatamente essas rubricas? Esse nome é diferente, né? Novo para a gente. Então, a gente vai explicar um pouquinho do que se trata essa rubrica e dar uma olhada nesse instrumento. Vamos lá? Então, para relembrar, as rubricas vai aparecer agora aí na sua tela. Elas correspondem a um conjunto de indicadores pré-estabelecidos, claros e objetivos. Então, a gente já tem ali esses indicadores que vão me dizer o que o indicador faz? Ele me indica um caminho, ele me indica um lugar. Elas são ordenadas em um percurso crescente. E eu vou mostrar para vocês onde é que a gente percebe claramente essa organização nessas rubricas. E principalmente, as rubricas, quando a gente faz o registro da rubrica, quando a gente faz a leitura dela, ela nos auxilia nesse processo de autoconhecimento e autorreflexão. Então, quando eu leio, eu começo a refletir, eu penso e eu me reconheço em algum desses degraus que vão estar aí na rubrica. E ela permite que a gente realize esse processo de autoavaliação. Ops! Será que eu estou mesmo nesse caminho, nessa jornada de desenvolvimento socioemocional, a que a gente se propôs desde o início? E também elas estão respaldadas nesse estabelecimento de metas no nosso desenvolvimento. Então, é um pacto comigo mesmo, quando eu me conheço melhor, quando eu começo a refletir sobre como essas competências socioemocionais me ajudam nesse processo de desenvolvimento, ao qual eu me propus a fazer, e aí eu continuo a direção. Então, para a gente resgatar e a gente ter uma ideia geral do que são as rubricas. Quando vocês pensarem nas rubricas, sabe o que vale a pena a gente lembrar? Pensa numa bússola. Para que serve uma bússola mesmo, gente? A bússola, ela nos dá direção. Então, a rubrica, ela é esse instrumento que nos dá essa direção, para a gente ter a certeza e que a gente está no caminho dessa jornada de desenvolvimento socioemocional. Ok? Estamos claros aqui? Já conhecemos, vamos conhecer agora, então, vamos fazer o passo a passo desse instrumento, do que é formada essa rubrica. Lembrando que aí, nesse seu caderno de respostas, onde você está olhando agora, com essas competências socioemocionais, são as rubricas de cada uma dessas competências socioemocionais. Então, essa daqui é um exemplo da rubrica da autoconfiança, que está aparecendo agora na sua tela. E você tem aí as rubricas das competências priorizadas para o seu ano escolar. Nós vamos passar passo a passo do que compõe essa rubrica, porque a gente já entendeu por que ela é importante nesse processo de desenvolvimento socioemocional. Mas o que compõe? Logo aqui em cima, na rubrica, a gente já vai encontrar a definição da competência socioemocional. Ao lado dessa definição, a gente tem por que é tão importante desenvolver essa competência socioemocional. Então, todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida sobre o que é mesmo aquela competência socioemocional que eu estou trabalhando com o meu professor, dá uma olhada aí no seu caderno que você tem a definição e você retoma a definição dessa competência socioemocional. Logo abaixo, a gente vai ter, então, lembra que eu falei para vocês que a rubrica está organizada numa ordem crescente, com diferentes características em cada um desses locais? Aqui são os degraus. O que a gente faz? A gente faz a leitura do degrau 1. No degrau 1, praticamente, a gente não tem o desenvolvimento dessa competência socioemocional. Depois, a gente vai fazer a leitura do degrau 4. No degrau 4, a gente vai perceber que a gente vai encontrar uma pessoa que tem plenamente essa competência desenvolvida. Então, por que a gente faz a leitura do 1 e do 4 depois, Edna? Porque a gente vai ver esses opostos, onde eu vejo que não tem essa competência desenvolvida e onde eu vejo que claramente essa pessoa tem ela plenamente desenvolvida. Depois que eu fiz a leitura do degrau 1 e do degrau 4, a gente vai fazer a leitura do degrau 2 e, na sequência, do degrau 3, onde a gente tem algumas características que diferenciam cada um desse degrau. E aí você vai perceber que no degrau 3, ele tem algumas características que mais aproximam ao degrau 4. Então, a gente já entendeu que a rubrica tem esses 4 degraus, que são os 4 degraus principais, mas tem uns quadradinhos aqui no meio que você ainda não falou sobre eles. Exatamente, tem uns aí que são os degraus intermediários. E o que são esses degraus intermediários? Sabe quando você faz a leitura do degrau 1 e fala, não, eu não estou aqui nesse degrau, eu já estou num estágio mais ali na frente.
Aí você vai e faz a leitura depois do degrau 2. E aí você fala assim, mas eu ainda não cheguei nesse daqui. Eu estou no caminho, eu estou no processo, eu estou entre um e outro. Esses são os degraus intermediários que estão aparecendo aí com a setinha para você. Então, agora você já sabe que além dos 4 degraus principais, a gente tem esses degraus intermediários. E o que mais a gente tem na rubrica? A gente tem aqui um local onde a gente vai colocar a data que a gente está preenchendo esse instrumento. Então, o dia que você faz essa reflexão, o dia que você vai fazer essa reflexão sobre o quanto você tem ou não desenvolvido essa competência socioemocional, você coloca a data e você assinala o degrau aí nesse espaço. E logo abaixo tem um local muito importante, e eu vou dizer por quê para vocês. É aqui um campo onde a gente coloca a evidência. O que é a evidência? A evidência é exatamente aquela prática, aquele exemplo que justifica por que eu me coloquei naquele degrau. Por que eu estou me reconhecendo neste degrau? Então, agora que a gente já conhece do que é formada essa rubrica, nós vamos fazer alguns exercícios da rubrica, para a gente ver se a gente entendeu mesmo. Tá todo mundo acompanhando? Eu espero que todo mundo esteja acompanhando e na hora da atividade, a gente vai dar um tempo também para a gente poder pegar um pouco mais de material e a gente se organizar, tá bom? Agora que a gente já conhece a rubrica, eu quero dar 30 segundos para vocês de novo, para a gente pegar mais um material, que eu tenho certeza que já está aí pertinho de vocês. Então, o caderno de respostas já está junto, porque a gente já está acompanhando essa aula. A gente vai precisar do nosso diário de práticas e vivências, onde a gente faz as nossas anotações e onde a gente vem fazendo todas as anotações ao longo desse desenvolvimento socioemocional. A gente vai precisar de um lápis, de borracha e de régua. Então, 30 segundos, corre lá e organiza seu material para a gente começar a atividade. Agora que você já está com todo o seu material reunido, nós vamos começar uma atividade prática. Isso mesmo. O convite agora é que você exercite mais uma competência socioemocional, a sua imaginação criativa. Lembra que a gente falou dessa competência na nossa primeira aula? De novo, a gente vai precisar usar bastante a nossa imaginação criativa, porque nós temos 2 combinados importantes para fazer. Então, vamos lá para os 2 combinados. Nessa aula, a gente não vai utilizar o nosso caderno de respostas para preencher a nossa rubrica. Nós vamos criar a nossa rubrica. Porque quando vocês voltarem para a sala de aula com o professor de projeto de vida, esse preenchimento da rubrica será feito com o professor de projeto de vida. Combinado? Então, agora é importante que vocês façam esse registro, que a gente vai criar juntos essa rubrica, no caderno, no diário de práticas e vivências ou no outro caderno que esteja aí próximo de vocês e que vocês guardem esse registro. O nosso segundo combinado. Nós vamos fazer esse exercício olhando para aquela competência socioemocional que vocês escolheram no começo, quando eu pedi para vocês. Lembra aí, olha para as competências priorizadas, foca em uma competência, ou pode ser a competência socioemocional que vocês fizeram a atividade que a gente deixou da aula passada. Então, nós vamos fazer esse exercício focados nessa competência socioemocional. Mas vocês têm outras competências socioemocionais aí no caderno de respostas de vocês. Então, o nosso combinado é que, depois dessa aula, vocês também criem as rubricas no diário de práticas e vivências dessas outras competências e façam um preenchimento aí no caderno ou no diário de práticas de vivências. Tudo bem? Combinado? Então, vamos seguir. Vamos começar. A gente tem aí o lápis, a gente vai começar nessa folha. No alto da nossa folha, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o nome da rubrica, ou seja, o nome da competência
socioemocional que se refere a essa rubrica. Lembra que eu mostrei para vocês que a minha era a autoconfiança? Então, qual é a competência socioemocional que vocês estão focados agora para fazer essa atividade? Logo abaixo, então a gente vai colocar o nome dessa rubrica. Logo abaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 4 bolinhas com uma distância uma das outras. Então, cada uma distante da outra. E vocês já sabem por que elas não podem ficar juntas, não é verdade? Então, essas são as nossas 4 bolinhas principais. Abaixo delas, o que a gente vai colocar? O número 1, 2, 3 e 4. Gente, o que são mesmo esses daqui? São os nossos 4 degraus principais da nossa rubrica. Por que a gente deixou o espaço? Porque a gente ainda vai inserir os degraus intermediários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 30 segundos para que vocês coloquem o nome, para quem ainda não colocou o nome da rubrica, para quem ainda não fez as bolinhas e não colocou os números, 30 segundos para vocês poderem acompanhar a atividade. Pronto! Agora que a gente já tem qual é a competência socioemocional que se refere a essa nossa rubrica, a gente já colocou o nome dela aí, a gente já colocou os 4 degraus principais. O que a gente vai fazer na sequência? Já deve ter gente adiantada que já fez, com certeza, né? A gente vai inserir os degraus intermediários, isso mesmo. Então, entre o 1 e o 2, a gente vai colocar uma bolinha. Entre o 2 e o 3, a gente vai colocar a outra bolinha. E entre o 3 e o 4, também a gente vai colocar mais uma bolinha. Abaixo dessas, o que a gente vai colocar para ajudar a gente a se identificar ou a gente se localizar na nossa rubrica? A gente vai colocar, então, nessa primeira, entre o 1 e o 2, a gente vai colocar 1, tracinho 2. Ou seja, esse é o nosso degrau intermediário do degrau entre o degrau 1 e o 2. Abaixo daquela outra, a gente vai colocar 2, tracinho 3. Esse é o nosso degrau intermediário entre o 2 e o 3. E por último, a gente vai colocar 3, tracinho 4, que é o nosso degrau intermediário entre o 3 e o 4. Então, nós já temos construído até agora o nome da nossa rubrica e os degraus. E vocês estão vendo que na tela já aparece também algumas informações que vão ser necessárias nessa nossa rubrica, que estão aí na parte inferior? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar colocar um espaço onde a gente vai colocar a data que a gente está preenchendo, o dia de hoje. Então, vocês vão colocar a data de hoje que a gente está fazendo esse exercício. E, principalmente, aquele campo que eu falei para vocês que é tão importante. Por que você se avaliou neste degrau? E para esse exercício, para completar esse exercício, eu vou dar um tempo maior para vocês. Porque vocês vão retomar qual é a rubrica de vocês, que vocês estão fazendo, vão olhar nos degraus que estão descritos aí no seu caderno de resposta e vão preencher a sua rubrica. E para quem ainda não conseguiu, vai terminar a parte de baixo também colocando a data e, se possível, gente, vai colocar uma frase descrevendo e justificando por que você se colocou neste degrau. Então, neste momento, a gente vai ter 1 minuto e meio para a gente poder finalizar. Tudo bem? Vamos lá?
Oba, estamos de volta e eu tenho certeza que vocês já conseguiram, então, adiantar a rubrica de vocês. Então, já colocaram aí o nome da competência socioemocional que se refere a essa rubrica, já fizemos os nossos degraus, né? E já colocamos a data. Talvez a parte mais difícil seja mesmo a gente pensar por que a gente se colocou nesse degrau. E só para retomar, porque é muito importante quando a gente coloca e quando a gente escreve sobre isso. Porque isso faz nos refletir sobre, será que eu estou mesmo nesse degrau que eu coloquei? Ou será que eu já estou no degrau da frente? Ou será que eu ainda estou no anterior? Ou será que eu estou no intermediário? Então, quando a gente coloca essa evidência, essa prática, esse exemplo que justifica por que eu me coloquei nesse degrau, ele me ajuda a pensar mais um pouco sobre esse meu desenvolvimento socioemocional. Tá vendo como é importante esse exercício que a gente fez hoje das competências socioemocionais, quando a gente autoavalia, quando a gente busca esse autoconhecimento e quando a gente faz essa autorreflexão sobre onde eu estou hoje, neste momento. Então, vão existir algumas pausas com o seu professor de projeto de vida, que ele vai fazer esse exercício da aplicação da rubrica com vocês. Então, não vai ser só dessa vez, a gente fez um exercício. E para relembrar de novo, gente, hoje nós não fizemos no nosso caderno de respostas, porque esse exercício vai ser feito com o nosso professor de projeto de vida. E a outra coisa que nós combinamos, que vocês também vão fazer, e criar essa rubrica das outras competências priorizadas para o ano de vocês, que estão aí no caderno, tá bom? Então, a gente vai olhar para essa rubrica e a gente vai compartilhar essa nossa rubrica com os outros colegas. É sempre tão importante quando a gente compartilha. Então, para quem se sentir à vontade, para quem quiser compartilhar, vai aí de novo o endereço do Instagram do Centro de Mídia, @Centro de Mídia SP, e vocês vão usar a hashtag competência SE na prática ou hashtag eu no CMSP. Então é muito importante que a gente possa também compartilhar as nossas experiências que têm sido feitas ao longo desse processo de desenvolvimento socioemocional. Para compartilhar a nossa rubrica, a gente vai colocar o nosso nome e a nossa série, para a gente poder identificar de onde veio essa rubrica, de quem é que está compartilhando conosco esse desenvolvimento que tem sido feito. Então, vale de novo lembrar que é só mesmo para quem se sentir à vontade, não é obrigado, ok? Nossa aula de hoje, então, eu espero que vocês tenham aprendido algo mais e o mais importante, por que o uso dessas rubricas são tão importantes no desenvolvimento socioemocional proposto para o nosso ano escolar através das atividades que o nosso professor tem feito. Porque a cada pausa que a gente faz para olhar para essa rubrica, eu me conheço mais. Eu percebo como tem sido esse desenvolvimento socioemocional que eu me propus a fazer. Ou se não tem sido, ou se não tem acontecido. Lembra que a rubrica é como se fosse uma bússola que nos ajuda nessa direção? Então, se a gente tem como uma missão permanente esse desenvolvimento socioemocional, a gente precisa saber se a gente está nesse caminho para que esse desenvolvimento socioemocional aconteça. Porque os nossos professores estão desenvolvendo atividades com intencionalidade para ajudar nesse desenvolvimento socioemocional. E aí a gente vai olhando se a gente continua também nesse caminho, ok? Eu espero que vocês tenham entendido sobre as competências e principalmente sobre o uso das rubricas, sobre a importância desse instrumento ao longo desse processo de desenvolvimento. Para encerrar a nossa aula, porque a gente está indo quase para o momento final da nossa aula, eu queria trazer uma mensagem final para vocês. Vamos voltar e refletir um pouco sobre a mensagem do Ayrton Senna, quando a gente leu lá no começo? Qual era a frase do Ayrton Senna? Ele dizia assim: não importa qual seja o seu sonho, você tem que se dedicar inteiramente a ele. Na aula passada, a gente falou muito de como a prática dessas competências socioemocionais de forma consciente, quando eu sei que estou desenvolvendo essas competências socioemocionais, ou quando eu sei que estou exercitando essas competências socioemocionais, podem me ajudar no alcance das minhas metas, dos meus objetivos,
dos meus sonhos que estão estabelecidos no projeto de vida. Então, eu queria fazer uma pausa aqui, porque eu acho muito importante a gente fazer uma pausa para vocês lerem essa frase, anotarem essa frase aí no diário de práticas e vivências de vocês e terem ela sempre com vocês nesse processo. Que é sim possível alcançar os nossos sonhos, alcançar as nossas metas e os nossos objetivos. Para isso, a gente vai se conhecer melhor, desenvolver essas nossas potencialidades para que a gente possa, de fato, chegar nesses sonhos, nos sonhos estabelecidos no nosso projeto de vida. Então, eu vou dar 2 minutos para que vocês anotem essa frase e ela acompanhe vocês nesse processo. Hoje, então, na nossa aula, nós fizemos uma reflexão importante sobre o uso das rubricas durante o desenvolvimento socioemocional. E a importância da gente fazer essas pausas para a gente se olhar, se autoavaliar e refletir sobre como tem sido esse desenvolvimento. E aí a gente queria muito e a gente pediu para que vocês fizessem uma atividade que era desenhar a rubrica de vocês, onde vocês colocaram o nome da rubrica, fizeram os degraus principais, os 4, os degraus intermediários, colocaram a data que vocês fizeram esse preenchimento, né? Fizeram esse olhar e também colocaram a evidência, aquilo que justifica por que eu me coloquei nesse degrau. Agora a gente está muito curioso, porque a gente quer conhecer como ficou a rubrica de cada um de vocês. Lembra que a gente fez um convite no final para que vocês compartilhassem essas rubricas? Então, faz uma foto
Coloca seu nome e sua série, faz uma foto e compartilha na rede social, no Instagram do Centro de Mídia SP. E a hashtag que vocês vão utilizar quando vocês forem marcar essa foto é a hashtag Competência SE na Prática. E também a hashtag Eu no CMSP. A gente quer muito poder receber a atividade de quem não fez da aula 1, ainda está valendo, hein, gente? E também essa rubrica que vocês fizeram na atividade de hoje. Então, está chegando ao fim essa nossa segunda aula sobre as competências socioemocionais. A gente espera de coração que ela tenha sido muito importante nesse processo de desenvolvimento socioemocional de cada um de vocês, principalmente nesse contexto tão adverso que a gente tem vivido. E aí, para isso, a gente queria reforçar a frase que vocês acabaram de colocar aí no caderno de vocês, no diário de práticas e vivência. Não importa qual seja o seu sonho, você tem que se dedicar inteiramente a ele. O Ayrton tinha esse sonho da educação para todos, e uma educação para todas e todos brasileiros de qualidade. Sabe quem está realizando o sonho do Ayrton Senna? Cada um de nós. Cada professor que faz a sua aula dedicado, com o coração, cada professor que tem o brilho nos olhos, o seu professor de projeto de vida, a equipe do Instituto Ayrton Senna, vocês estudantes, quando se dedicam, quando buscam se conhecer e se desenvolver e alcançar os sonhos de vocês estão realizando o sonho de vocês, mas também o sonho desse piloto que deixou tanta coisa boa para a gente. O quanto é importante a gente acreditar naquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, vale a pena, sim. E olha só, lembrando, ninguém está sozinho. Você tem o seu professor para te ajudar, você tem amigos para te ajudar, você tem a sua família para te ajudar, e essas pessoas podem te ajudar a conquistar esse seu sonho. Então, o que a gente queria desejar depois, ao final dessas duas aulas de competências socioemocionais, é que vocês percebam o quanto desenvolver essas competências socioemocionais podem nos ajudar ao longo da nossa vida, seja nos nossos estudos, dentro do ambiente escolar, e seja na nossa vida fora da escola, porque a gente vai para o trabalho, para os outros lugares, para as famílias, para a comunidade, onde a gente está, porque somos um ser integral. Por isso que a gente fala que o desenvolvimento socioemocional não se desconecta do aprendizado da matemática, do português e das outras disciplinas todas, ok? Foi um prazer poder estar com vocês ao longo dessas duas aulas, que a gente se encontre em breve, que a gente possa se abraçar, mas por enquanto eu deixo aqui o meu abraço virtual, bem apertado para cada um de vocês, certa de que tudo isso vai passar e a gente vai ficar firme e forte e em breve nas nossas escolas, nas nossas aulas, com os nossos professores. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê em breve. Obrigada, gente! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.